Bem-vindos à nossa semana especial do primeiro aniversário da NeuroArc Academy. Essa semana que a gente vai ter uma programação intensa nesses 5 dias, de segunda a sexta-feira. Gente, a gente está tão feliz. Esse primeiro ano foi tão especial, tantas pessoas envolvidas para construir tudo isso junto. E a gente estava pensando de que forma que a gente poderia comemorar, compartilhando ainda mais conteúdo e também envolvendo todas essas pessoas que fazem parte dessa construção. Então, foi por isso que a gente pensou, né, Gabi, ao longo dessa semana, em reunir todos os professores, os docentes que fazem parte da formação continuada da NeuroArc Academy, em mesas redondas, para que a partir dessas conexões, a partir desses bate-papos, a gente conseguisse linkar diferentes áreas, diferentes profissionais para esse universo aí da neurociência aplicada à arquitetura. Exatamente. Muita coisa interessante aconteceu nessas mesas redondas. Vocês são os nossos convidados especiais a estarem conosco, acompanhando todos esses bate-papos. E na sexta-feira, então, no nosso último dia de programação, a nossa mesa redonda vai ser ao vivo e a gente vai fazer a transmissão exclusiva para vocês aqui nessa página. Exatamente, então já reserva aí sexta-feira e manda para nós o que você está achando dessas mesas redondas, suas perguntas, se quiser direcionar para algum professor específico ou de forma geral, manda aqui para nós, porque é a partir dessas mensagens de vocês que a gente vai construir esse bate-papo então na sexta-feira. Esperamos vocês. Esperamos vocês e bora comemorar com a gente. Tchau, tchau. Bora! Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa mesa redonda para unir esses pontinhos aí, essas relações da arquitetura, do design, com a neurociência, com a saúde, para a gente começar a entender um pouquinho mais, de uma forma mais profunda e mais séria mesmo, como é que tudo isso se conecta. Então, sejam bem-vindos. Nós somos da NeuroArc Academy e a gente já está completando um ano, na verdade, essa mesa redonda é uma das nossas iniciativas para comemoração de um ano da NeuroArc Academy. E a gente justamente quis fazer isso trazendo aquelas pessoas que participaram de toda essa trajetória e estão participando, inclusive, de um ano da NeuroArc Academy para um bate-papo, para uma mesa redonda, para que a gente realmente pudesse perceber, na prática mesmo, como é que essas disciplinas se relacionam, né, Gabi? Exatamente. Então, estão aqui conosco pessoas muito queridas para a gente, que acreditaram e confiaram na gente desde o início. São nossos queridos professores e também já vou começar logo com a nossa equipe, né? Carol Doná, que está aqui com a gente, nosso braço direito, que nos ajuda a conseguir colocar isso tudo em prática e fazer a máquina rodar, vamos dizer assim. Carol, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer ter você. Obrigada, eu que agradeço. Também temos aqui... Opa, desculpa, pode falar, Pri. Não, pode falar, Gabi. Apresenta todo mundo, depois eu vou só contextualizar para o pessoal que não sabe o que é a formação da NeuroArc Academy e o que é isso. Perfeito. Temos aqui com a gente também Mailton Vasconcelos, neurocientista, nosso super professor do módulo inicial e também do módulo de formas e também dos nossos módulos finais. É um grande prazer, Mailton, ter você aqui com a gente. Depois a gente vai acabar jogando a bola para vocês se apresentarem. Eu vou só falar brevemente. Leonardo de Faria, também nosso super professor, neurocirurgião do módulo de aromas, uma super contribuição para esse módulo. Muito obrigada por ter você aqui com a gente, Leonardo. E Ana Paula, arquiteta, nossa professora do módulo final de espaços corporativos, também com uma super contribuição. A Ana também tem uma visão bem ampla da arquitetura, entendendo de que muitas coisas se relacionam. Então, também muito obrigada por ter você aqui com a gente, Ana. Coisa boa, acho que assim já ilustra bem, né, Gabi, essa nossa formação. Então, como a Gabi falou e citou aqui durante a apresentação, a relação dos nossos professores com esses módulos. Então, só para contextualizar quem está aí e não nos conhece exatamente, não sabe como funciona essa formação continuada da NeuroArc Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, a gente montou essa jornada, essa formação para quem quer realmente se aprofundar no assunto, dividindo ela em vários módulos. Então, a gente começa com o módulo inicial, como o Gabi bem citou, que o Mailton já faz parte, que são os princípios básicos de psicologia e neurociência para quem é da área da arquitetura e do design.
Então, ali a gente já começa a respirar, a mergulhar e também a mudar um posicionamento de como você, seja arquiteto, designer, precisa começar a perceber os espaços de uma maneira diferente, para daí sim começar a projetar de uma maneira diferente. E aí, depois desse módulo inicial, a gente entra em módulos intermediários, que a gente chama, onde a gente tem alguns assuntos que a gente acredita que merecem um aprofundamento maior. Então, seja a parte de biofilia, seja a parte de aromas, como o Gabi bem citou, o Leonardo, seja a parte de cores, seja a parte de sons ou formas. Então, todos esses itens, eles estão presentes nos ambientes físicos e a gente acredita que merece, sim, um olhar e um aprofundamento para a gente poder ter uma base mais profunda e daí levar isso para a prática de projeto. Então, os nossos módulos finais, como a Gabi bem falou aqui da Ana, que a Ana faz parte de um dos módulos finais, que é o módulo corporativo, mas a gente também tem outros módulos de prática de projeto, seja áreas de saúde, seja áreas educacionais, residenciais, ou a parte comercial, né? E o corporativo, como a gente já falou. Então, o aluno escolhe daí em qual dessas áreas ele quer pegar todo esse conteúdo, então, que ele acumulou ao longo da formação e colocar em prática. E daí essa prática de projeto, e por isso daí também Gabi citou novamente o Mailton também faz parte para justamente orientar na parte da neurociência também. E daí ao longo dessa jornada toda a gente vê muito claramente o cruzamento de todas essas disciplinas. Só quis fazer um breve cenário aí para o pessoal começar a entrar no clima. E daí eu acho que a gente já pode começar entendendo para vocês, né, os nossos professores, como é que tem sido ou como está sendo essa experiência de montar esses módulos. Gabi, quer tocar uma ordem? Vamos, acho que a gente pode começar pelo Mailton, justamente pelo módulo inicial, depois o Leonardo, que é do módulo intermediário, e depois a Ana do final. Pode ser? Pessoal, muito obrigado pelo convite, e eu acho que eu já vou desejar os parabéns, né, para a Neuroarc pelo seu 1 ano. Muitas coisas para falar, mas eu vou tentar ser sucinto, né? É muito bom estar num projeto que vingou, né? Então tem 1 ano e ele está crescendo cada vez mais, isso é muito legal. Então agradeço a vocês o convite, agradeço a vocês o desafio que foi, né? Acho que se juntaram 3 temas que eu gosto muito, né? Primeiro, de ciência em si, divulgação de ciência, para mim é uma paixão. O desafio de levar a ciência para aplicar, né, numa área que está necessitando, né? E a educação continuada, que é eu estou ali sempre incentivando as pessoas a aprenderem mais, a buscarem mais, e independente de qual seja o objetivo, acho que a educação o tempo inteiro sempre é válida. Então, que foi a ideia assim, inicial para mim? Eu acho que não dá para dizer que a gente está fazendo ensinando tudo, né? Ninguém vai sair tipo neurocientista dali direto, mas a gente faz esse despertar inicial para questões que a gente usa de funcionamento próprio, né? Nossas questões neurais assim que a gente usa. E eu acho que o módulo... Legal, né? Ver esse tempo, assim, durante bom. 1 ano, ver isso acontecer. É muito bom ver um projeto que deu certo. Muito bom. Muito obrigada. Legal. Agora, minha vez. Gente, primeiramente, gostaria de agradecer, né, tanto a Priscila, que foi a primeira pessoa que eu tive contato, né, através de um evento que eu estava organizando, a Gabi, depois a Carol. Assim, eu acho que um projeto, ele se revela de sucesso antes, né? Lá no começo, quando a gente olha para o olhar das pessoas e entende que elas fazem aquilo porque algo motiva e algo é inexplicável dentro delas, né? Que faz ela todo dia acordar e ela planejar e fazer. Então, isso é perceptível na condução de vocês nesse projeto. E aí eu não tenho outra resposta lá no começo a não ser aceitar essa empreitada juntos aí, né? Então, vocês têm sido grandes parceiras e eu parabenizo vocês, né, e a todos nós aí por esse 1 ano juntos. E espero que isso aí se frutifique em cada vez mais projetos filho e sucesso. É isso aí, tá? Bom, quando vocês me convidaram para falar a respeito especificamente de aromas, né, é um tema bastante específico, né, e que realmente me tirou um pouquinho da zona de conforto, porque
não é um tema, do ponto de vista da neurociência, da neurofisiologia, dos mais abordados, né? As pessoas tendem a dar muito mais ênfase em visão, né? Em audição, mas olfato realmente é algo ignorado e deixado a segundo plano. Mas quando a gente vai fazer uma revisão, né, bibliográfica e fazer um levantamento, a gente entende que existem muitas pesquisas e a relevância do olfato, ela não pode ser desmerecida de forma nenhuma, né? E eu acredito muito numa palavra que chama nexialismo. A gente está vivendo uma fase que não é mais o generalista, também não é mais o especialista. Hoje em dia são os nexialistas, são as pessoas que conseguem viajar, mergulhar em vários domínios do conhecimento e interligar esses domínios para poder produzir algo diferente, né? Então, eu acho que esse projeto passa por uma visão nexialista, onde vocês abordam conhecimentos diferentes de uma forma interdisciplinar, às vezes é transdisciplinar, né? E que é o futuro. Eu não vejo outra coisa no seu futuro, né? E aromas tem muito a ver com isso, né? Porque as pessoas pensam, como que pode um determinado odor, um cheiro influenciar o comportamento de uma pessoa no ambiente, algo que geralmente tem uma percepção muito mais emocional do que discriminativa. A pessoa não consegue identificar com clareza qual que é exatamente o tanto de cheiro que ela está sentindo e tudo, mas aquilo influi no comportamento dela, influi na tomada de decisão dela, e as pessoas sequer sabiam disso até fazer, por exemplo, um curso como esse. Então, eu acho que é o caminho, né? Eu falo sempre que o autoconhecimento verdadeiro passa pelo entendimento do cérebro, pelo estudo do cérebro. Não tem outro autoconhecimento do que a gente está muito cansado de ver na internet, né? Você precisa se conhecer melhor, você precisa se entender, mas como, né? Cadê as ferramentas para isso? A ferramenta, para mim, é essa. É o estudo do cérebro em associação com todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Então, parabéns mais uma vez e vamos em frente. Ai, que coisa boa, Leonardo. Muito obrigada. É uma honra também te ter aqui conosco, que eu vejo que o teu trabalho também provoca muito tudo isso, né? Então, eu acho que quando a gente se conheceu e a gente viu o trabalho que tu já vinha desenvolvido, fazia total sentido você estar aqui conosco. Então, muito obrigada. Deixa eu me apresentar agora, por último. Primeiro, super parabéns, né, meninas? Apesar de eu estar entrando no módulo final agora, nesse momento, mas acompanho essa ideia e compartilho, né, dessa questão multi-interdisciplinar, transdisciplinar, como disse o Leonardo, e estou muito feliz, inclusive, de ter essa conversa multidisciplinar aqui com o Mailton e com o Leonardo. Duas questões que eles trouxeram interessantes, que acho que percorre muito todo esse sucesso de vocês, essa vontade, né, e essa crença de coisas bem fundamentadas. Não adianta também a gente acreditar em algo que não é, né? Não adianta a gente acreditar em coisas que não é isso, vai contra o ser humano. Então, essa relação muito próxima do ser humano, né? Aproximar todas essas ciências, todas essas questões que envolvem espaços, construções de espaços, construções de relações pessoais, relações profissionais, envolvem pessoas. E aí, pessoas que acreditam, pessoas que buscam essas relações verdadeiras, é o sinônimo desse sucesso de vocês. Então, nesse sentido, trazer neurocientistas, né, com especialidades, e não só a relação da psicologia, a relação que eu busco muito dentro da arquitetura, que é essa interdisciplinaridade, né? Nós somos formados não para a construção no sentido civil, nós somos formados para construir espaços com significados. E aí tudo isso a partir da ciência, e ainda bem, né? Porque a ciência vem para fortalecer, então a gente se beneficia disso para fortalecimento de coisas que antes estavam talvez subjetivas, né? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz e um desafio muito grande, assim, na construção desse módulo, como construir esses espaços, mas, na verdade, não no sentido dessa construção, como eu disse, mas como essas percepções tornam-se plausíveis quando a gente projeta um lugar.
né? Como que a gente consegue incorporar esses conhecimentos do Mailton, do Leonardo, que já se faziam presentes, mas de uma forma talvez muito aquém do merecimento dos espaços que as pessoas interagem. Então, aqui, com uma boa fundamentação, a gente consegue trazer a relevância dessas questões. E aí é desafiador também, Leonardo, sair da zona de conforto, apesar que eu abordo isso desde sempre nas minhas aulas, mas é justamente pontuar como pontuar isso e como que as pessoas percebam isso enquanto elas fazem os seus projetos ou enquanto elas se relacionam com outras áreas que para muitos é nova, né? Então, quando você traz aroma, não é muito importante, é significativo, porque senão as lojas não trabalhariam com isso há anos, né? Não se desenvolveriam essências específicas para as marcas. Então, será que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira? E claro que sim, e aqui tem se mostrado dessa maneira muito condizente. Então, eu fico muito feliz, adoro desafios, né? Adoro, e me sinto muito realizada por trazer essa possibilidade de discussão muito bem fundamentada e sob a ótica da ciência. Então, isso para mim agradeço e já parabenizo todos os outros anos futuros aí. Ai, que coisa boa, Ana. Obrigada, Ana. Eu acho que você falou um ponto, né, que eu acho que é o que eu e a gente sempre fala, da questão também da gente ter ciência da responsabilidade que temos a partir do momento que a gente projeta, né? O que antes para a gente, eu estou só aqui fazendo um projeto sem relacionar que aquele espaço vai ter um impacto na vida daquelas pessoas que vão habitar esse espaço, a partir do momento que a gente traz para a consciência, que a gente entende a nossa responsabilidade, muda completamente o discurso. E daí sim, vamos nos embasar, vamos entender como e vamos fazer algo para melhorar, né? Exatamente, porque é um risco se a gente não fizer isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode, já que sabemos que de fato impacta, né? Que tudo impacta, imagina que risco é se a gente não se aprofunda nesses assuntos, não leva isso a sério, né? De desenvolver talvez projetos que não vão ser o ideal. Eu queria fazer um parênteses, né? Também os outros professores comentaram sobre a questão de sair da zona de conforto. Eu também tive que sair da minha zona de conforto, né? Eu estava ali dentro do laboratório, quietinho, e daí vocês fizeram um convite para eu olhar para o mundo, entender as perguntas que o mundo está fazendo para a neurociência agora e tentar responder numa linguagem mais agradável, né? Uma linguagem que não espante as pessoas, né? Então, eu faço um paralelo assim pequeno, né? Eu vejo que dentro da universidade a gente tem grupos que estudam, fazem os estudos avançados. E o que são os estudos avançados? É a junção das áreas mais duras da ciência, né? O pessoal da estatística, da epidemiologia, da saúde, junto com o pessoal das humanidades, que vão se preocupar, a sociologia, a psicologia acaba entrando junto nas humanidades também. Então, a gente está fazendo essa junção, né, da neurociência e da arquitetura. Então, para mim, eu considero um estudo avançado, né? Essa junção, assim, é muito complexa e a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não cair no achismo, né? E isso eu carrego muito. É uma preocupação que eu sempre trago, né? Converso com a Priscila, converso com a Sinara, minha outra colega de módulo, né? Então, a gente não quer cair no achismo. A gente, por mais que seja difícil, por mais que seja estranho o conhecimento, por mais que não seja popular, se ele é o que nos dá base, é o que a gente vai passar para o pessoal, né? E o que é popular, a gente vai questionar. Eu acho que é bem essa prática. Não é fácil. Eu acho que é... Pode falar. Não, eu acho que a grande questão, né? Não sei se eu cheguei a comentar isso em outra oportunidade, que é como transformar o conhecimento em método. Porque, na verdade, isso aqui é uma forma de neurociência aplicada, né? Então, a grande questão, porque hoje em dia se produz muito conhecimento. Agora, quando você está ali no campo, né, projetando ambientes, como que você vai utilizar aquele conhecimento para conseguir chegar em algum objetivo, né? Eu vejo assim, analisando bem primordialmente a situação, eu acho que são dois pontos principais que talvez a neuroarquitetura ela vai se pautar no começo, que é, primeiro, entender como os ambientes interferem no comportamento das pessoas e, segundo,
projetar ambientes buscando determinado comportamento. Então, são dois pontos de partida diferentes, né? E que vai depender muito de uma opção quase filosófica no princípio de tudo. Eu penso muito em neurofilosofia, eu acho muito nesse sentido. Então, vai muito do que se pretende com isso, né? E a ciência, ela acaba sendo uma ferramenta, talvez a melhor que a gente tenha, né? Ela tem suas falhas e tudo, mas é a melhor que a gente tem para poder propiciar isso, né? Então, é uma empreitada, não é fácil, né, conseguir aplicar a ciência de forma prática na sociedade, mas, na minha opinião, vocês sabem disso, eu acredito completamente nisso. Ótimo. E eu acho que isso é uma provocação, né? Até o que o Mailton começou falando, a zona de conforto. Eu acho que todos nós aqui, para fazer tudo isso, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Porque é um desafio, né, Ana e Gabi, Carol aí da área da arquitetura, ler um artigo, por exemplo, um artigo científico, né? E é um desafio que a gente tem que se provocar, como o Mailton e o Leonardo falaram, porque precisa disso. Eu acho que aí tá uma... Já, por isso que logo no módulo inicial, e quem já fez já deve ter se sentido sair da zona de conforto, porque é se provocar e buscar uma argumentação, uma fundamentação, insights, né, de busca científica, coisa que gente, na arquitetura e no design isso nunca aconteceu na graduação, né? Então realmente é algo que ainda está sendo construído, então é uma mudança na forma de projetar, e que não é a gente que está inventando a roda, né, Gabi? A gente tem uma preocupação enorme com isso, então a gente busca estar em contato com aqueles que já estudam isso há muitos anos, e a gente vê já a Academia Americana, por exemplo, de Neurociência e Arquitetura, a ENFA, a gente já vê que já existe há 17 anos, e há 17 anos que eles estão tentando, né, criar essa metodologia que o Leonardo bem falou aí, e obviamente dentro de uma realidade americana, e aqui a gente tem um desafio maior, que a gente está numa realidade brasileira, e como é que a gente pode também fazer isso acontecer. Então eu acho que aos pouquinhos a gente vai juntando aí esses olhares de cada um e testando, né, experimentando as coisas para ver como que a gente consegue seguir aí nesse caminho. E aí eu acho que a gente já queria provocar vocês um pouquinho a criar essas conexões, porque às vezes quem lá no módulo inicial assiste uma aula do Mailton e diz, nossa, mas por que eu preciso saber isso, né? Ou depois assiste lá a aula do Leonardo, nossa, mas e como que é isso, né? Para chegar lá no módulo final da Ana e colocar isso tudo em prática. Então, a gente queria provocar um pouquinho vocês para a gente criar essas conexões com o pessoal que está nos assistindo. Eu acho que é muito também de como vocês veem, acho que a gente está falando já sobre isso, como vocês veem essas inter-relações, né, dessas áreas podendo ser aplicadas. Então, o benefício, de repente, talvez um dos malefícios, porque às vezes as pessoas podem falar, ah, não, agora eu achei a porção mágica, que eu vou pegar ela aqui, é isso, eu tenho aqui a minha listinha de checklist que eu vou poder aplicar e vai ser... E meu projeto vai sair perfeito. Então, acho que um pouco nesse sentido também. A Gabi usou uma palavra que eu uso muito para negar, né? Que projeto não é checklist. Boa. Então, projeto não é checklist, e aí deixo até depois para o Leonardo e para o Mailton, nesse sentido, com mais propriedade para dizerem, sendo na área da ciência, mas tem essa relação de que projeto, ok, ticado, sustentabilidade, ok, ticado, ventilação, ok, ticado, né? Vou falar do espaço corporativo, visual merchandising, ok, ticado. E aí, essa relação que a gente está dizendo aqui vai ao contrário disso. E daí esse desafio, né, Pri? Esse desafio de trazer essas conexões, e um desafio maior por estarmos aqui, né, no nosso país, onde a graduação, né, e eu estudo um pouco essa relação das escolas, do ensino, da arquitetura, do design, a relação é muito pautada em grade, muito organizada nesse sentido, onde as disciplinas às vezes se conectam, e se conectam é muito pouco, né? Então, como que a construção do ensino da arquitetura nesse sentido, para depois a gente falar e chegar em como o arquiteto atua hoje. Se a formação do arquiteto passa por isso, né, por uma ordem, por uma sequência, onde depois, lá no final, no trabalho de graduação, a gente tem que fazer um projeto para relacionar tudo isso, por que não trazer essas relações desde o início da conversa?
né? Porque aí fica mais fácil essas conexões acontecerem. Como que e aí eu fico muito feliz novamente de ter um neurocirurgião aqui, um cientista, porque a ciência, ela possibilita estudar a ciência, até onde eu converso com os meus colegas cientistas, não é essa pauta, porque ela vai de um lado para o outro e ela se permite, e ela conversa, e as várias ciências, né? E elas se conversam, apesar de que, né, um neurocirurgião tem que ser especialista em neurocirurgia, mas já passou pelas ciências, né? Já passou pela área da saúde. Olha o quanto isso se relaciona. E na arquitetura, a gente tem ainda essa limitação na formação. Então, por isso que eu queria trazer esse desafio, nesse sentido, de que o arquiteto, talvez hoje, né, atue assim, talvez eu digo atue assim, porque ele passa por uma formação ainda muito pontual e não acontece isso durante a formação. Então, se a gente consegue trazer para o pensamento do arquiteto, enquanto formação, essas possibilidades, a conversa fica muito melhor, né? A gente entende que isso faz parte do pensamento do arquiteto. E isso faz parte do pensamento do arquiteto. A gente, de certa forma, dentro da formação do arquiteto, né, e aqui no Brasil, arquitetos e urbanistas, e olha só, estamos falando de urbanistas, estamos falando de cidades onde as pessoas se relacionam, né, e onde tem-se aromas, e onde tem um monte de questões envolvidas sensitivas, de sensibilidade, de percepções e interações, como que a gente traz isso para que esse arquiteto conecte tudo isso, ó, e aí a conexão que a gente tanto busca aqui, né? Como que se conecta tudo isso? E é feita assim, é muito interessante quando o Mailton também colocar isso, né? Essa relação da ciência para a arquitetura, que é desafiador, e ao mesmo tempo para a gente, Mailton, colocar a arquitetura para a ciência, sem demérito, e reforçando novamente, sem o demérito das ciência e da arquitetura. A arquitetura, essa questão da boa fundamentação que a gente coloca, a gente não está delegando para a ciência o que é da arquitetura, e ao mesmo tempo que, né, os nossos colegas aqui não delegam o que é da ciência para a arquitetura e nem o que é da arquitetura para a ciência, porque tem uma questão de legibilidade da profissão. O arquiteto, ele é sim formado para pensar em todas essas questões, só que passa ainda de uma maneira muito despercebida, talvez, né? E aí é tão desafiador isso. Quando a gente começa a trazer pontos nesse sentido, não é o se apoiar, eu não estou me apoiando na neurociência para fazer arquitetura. Por isso que é neurociência aplicada à arquitetura. E por que não dizer a arquitetura aplicada na neurociência? Porque é a questão dos espaços. A gente passa quase 100% do nosso tempo, e agora em pandemia nem comentamos, nem entremos nessa questão, dentro de espaços, né? E aí o cérebro está lá, está funcionando. E aí eu deixo para os colegas, diante de provocações também, essa questão de que talvez nessa pandemia, sou uma arquiteta falando, vai sobreviver quem sobreviver. Olha a importância e a relevância disso. Talvez se ache uma cura, talvez... Isso. Quem sobrevive, né? Quem sobrevive a tudo isso? Né? A complexidade. E se não fosse tão necessário, não existiria a neurociência de complexo, de entendimento do cérebro. E isso é muito interessante. Então, a gente tenta trazer, resgatar aqui, dentro, né, desse percurso do curso mesmo, o quanto isso é relevante,
e o quanto a gente pode se beneficiar nas construções dos espaços, na relação com o ser humano, porque vai além, né? O que eu acho muito interessante é que vai além. A gente não tá, a gente pode trazer aqui, inclusive, profissionais de outras áreas e essas relações só tendem a se enriquecer. Então, nesse sentido que eu também deixo um pouco dessas provocações. Não sei se o Leonardo quer começar ou eu posso começar. Pode começar. Sim, são provocações extremamente interessantes, né? E a gente olhando, como eu comentei, né? A gente sai do laboratório para olhar problemas reais. Então, a arquitetura traz para a gente o problema real. Isso faz com que a ciência, o processo científico se refina nesse sentido, né? Ele é um processo evolutivo. E acho que a ideia não é tomar o espaço, né, tipo, do arquiteto, tomar o poder decisório do arquiteto, não é a ciência que vai dizer. Eu acho que na formação do NeuroArc Academy não tem o checklist, justamente por isso, porque a gente já dá de antemão, assim, não tem um artiguinho dizendo para você como que tem que ser o ambiente. O que a gente tem é uma aproximação de uma pergunta que foi bem construída dentro de um processo científico, né? Aquilo que eu falo, a gente pega o fenômeno que a gente quer estudar, isola ele do mundo inteiro para controlar as variáveis que podem interferir nesse fenômeno e a gente gera respostas a partir daquilo ali. Mas falta o problema da ecologia, né? De estar no ambiente de verdade, né? E entender este ambiente de verdade. E aí eu adoro também o desenvolvimento tecnológico associado à ciência, eu comento bastante e falo sobre essa necessidade de a gente também compreender o que foi produzido de ciência para explicar a gente, explicar como a gente se porta no ambiente, né? Porque a gente tem a psicologia ambiental, ela já é bastante antiga, né? Ela já se desenvolveu bastante. E a década do cérebro, ali no início do nosso século, é que vai inserir as perguntas neuro dentro desse conhecimento que já se tem da psicologia ambiental também, né? E aí junta com a arquitetura e a gente só ganha mais força e mais vontade para crescer. Então, a ciência tem o papel de dar uma ideia, né, de mostrar uma luzinha ali no fim do túnel e talvez guiar um pouco a decisão do arquiteto em relação às interferências que ele vai colocar no ambiente. Mas eu acho que nunca vai ser a resposta inteira. A gente não vai chegar nesse momento, assim, por hora, se a gente pensa no que tem de mais refinado, assim, de conseguir colocar o EEG, né, o eletroencefalograma na pessoa, já tem como a pessoa caminhar com um eletroencefalograma, colocar um óculos de realidade virtual. Ainda assim, a gente para e conversa sobre a limitação dessas tecnologias da neurociência para realmente compreender o que está acontecendo com o indivíduo no ambiente e num ambiente simulado, né? Então, daí a gente limita bastante o quanto a neurociência pode dar para a arquitetura. Então, é necessário que o projetista tenha essa noção de que ela não vai encontrar a resposta. Ela vai encontrar um guia, né? Ela vai encontrar uma coisa para embasar, né? Um norte. Um norte, isso. E isso vai fazer com que a ciência também, ela tem que estar no lugar dela. A ciência é uma das únicas formas, né? O Leonardo deu uma pincelada nisso, é uma das formas de produção de conhecimento da humanidade. Ela tem que entender, a gente tem que entender onde ela cabe e onde ela não cabe, né? Então, ela não pode estar no patamar mais alto e olhar para o restante, né? Tipo assim, quando ela olha para a arquitetura e diz assim, mas vocês não usam o método científico. Mas o método científico também não é ouro 18. Então, assim, né? Não pode, olha a Priscila rindo. Não é assim que a gente tem que ter. E eu acho que se a gente se encontra com profissionais que vão ter essa postura, né? Que vão achar... É uma formação muito dura, né? A formação de um bom cientista, assim, de ter que abandonar suas crenças e de aceitar que está sempre em dúvida e aceitar que não tem certeza. Não sei se... acho que o pessoal que está nos assistindo vai conversar com alguém que está fazendo ciência e faz uma pergunta
E a primeira resposta é depende, né? Começa com um depende. Eu tenho essa impressão para biólogos, assim, totalmente. O pessoal pergunta assim, como é que funciona isso? Depende, né? Começa logo com isso. Porque a gente tem muita dúvida. A dúvida é uma ferramenta de trabalho nossa, né? Então, a gente não passa essas certezas. Então, fazer essa aproximação vai fazer com que o arquiteto ou qualquer outro profissional que queira obter evidências a partir do processo científico, entender também que a ciência não lida com certezas, com verdades. Isso é uma verdade central da ciência. Ela vai apresentar aquilo que foi como resultado em relação ao que o meio social permite que ela aponte como resultado, né? Com a tecnologia, com a compreensão do fenômeno no momento. Então, acho que a relação, o legal disso é que acho que a relação vai colocar, tipo assim, no mesmo patamar, né? Então, se um indivíduo se vê muito alto na profissão, porque eu tenho anos e anos de experiência, eu sou muito melhor do que qualquer um cientistinha que ficou preso dentro de um laboratório. E aí, se colocar cada um no seu nível e se respeitar, né, em relação ao que cada um conhece, o que cada um sabe, porque, no meu caso, um cientista que trabalha realmente em controle experimental, isolando realmente as variáveis, a pergunta científica, às vezes, não é verdadeira, não é válida, porque deveria ser uma pergunta que vem de um problema real, do mundo real, e não uma pergunta que é derivada, teoricamente, né? Porque tem um espaço, tem uma lacuna no conhecimento, e eu vou preencher essa lacuna do conhecimento agora. Mas existem questões emergentes, né? Tipo, será que não seria mais válido eu atender essas questões emergentes do que realmente só ir lá preencher uma lacuna? Né? Então, fica mais ou menos isso. Eu acho que essa junção com a arquitetura, eu acho que é perfeita. E novamente, eu bato na tecla, né? Tipo assim, cuidado com o nome que a gente vai dar, né? Tipo, o uso, né, do termo neuroarquitetura, ele pode acontecer dentro de um círculo, dentro de um evento, mas quando a gente sai desse evento de pessoas que estão acostumadas com o termo, a gente tem que tomar cuidado e falar neurociência para arquitetura, ou então arquitetura baseada em evidências neurocientíficas, né, para que a gente possa conversar com outros cientistas, né, que entendam de onde a gente está partindo, né? Porque chegar e falar para um neurocientista, estou trabalhando com neuroarquitetura, e de cara para o neurocientista é um processo de histologia, entendeu? Tipo, é um processo de formação celular, né? Quando a gente fala sobre de organização das conexões no cérebro. Então, acho que até esse cuidado, assim, de respeitar o espaço do outro, né? De respeitar o conhecimento do outro, eu tenho o pé atrás em falar alguns termos de arquitetura, eu estou aprendendo aos poucos, né? Tipo assim, balizadores, pé direito. vou aprendendo assim aos poucos, né? Outro dia desse aprendi, né? Matizes, as cores, né? Então, acho que é enriquecedor, sempre é enriquecedor. Legal. Eu concordo bastante com o que o Mailton trouxe aí em relação a essa questão dos termos, né? Eu vejo assim que a ciência, de maneira geral, ela é bastante reducionista. Na verdade, ela não tem como ser diferente, né? Porque existe esse isolamento de variáveis para você chegar a um determinado local, né? Ter um método ali de análise. Isso é assim que funciona. E muita gente pode falar, então quer dizer que a ciência não é válida. Não, ela, na minha opinião, é um instrumento mais valioso que a gente tem para poder manipular a realidade, né? Mas é muito complicado a gente poder utilizar isso em todos os momentos, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa de ter um substrato um pouco mais palpável para avaliar as coisas, né? Às vezes esse substrato não vai existir. Então, eu vejo talvez assim que no futuro, talvez muito próximo, uma ferramenta que vai emergir, que vai ajudar bastante a ciência, vai ser a questão do machine learning, da big data, onde vai se conseguir associar e averiguar várias variáveis, várias situações e tentar teorizar modelos cada vez mais reais, assim, com muitas variáveis, né? Talvez esse vai ser o futuro. Mas, assim, eu não sei nem se isso realmente deva ser o nosso objetivo, né? Talvez a ciência ela não seja uma ferramenta de descoberta, mas talvez uma ferramenta de método mesmo, onde a gente possa construir as coisas
baseada numa inteligibilidade que possa ser ensinada para as pessoas, né? Então, é muito uma questão filosófica que vem por trás, assim, que não é de agora, né? A gente pode falar, não, só agora que as pessoas estão mesclando as disciplinas ou as teorias, neuroarquitetura, neurociência aplicada à arquitetura, mas se a gente for puxar ao longo dos milênios, lá na história, né? Lá na história da neurociência, que a gente pode falar que vem junto com a ciência ali do iluminismo, mas na verdade isso já tem quase 2000 anos atrás, e antigamente as pessoas, elas eram totalmente multidisciplinares. Elas avaliavam as coisas, a pessoa era astrônoma, ela era bióloga, ela trabalhava com agricultura, e ela tinha uma visão holística, como se tivesse uma unidade de pensamento que norteava ela em todos os domínios, né? Talvez a gente está resgatando isso justamente porque a gente está percebendo que a segmentação totalmente a fundo das situações não está trazendo as respostas que a gente precisa em um mundo totalmente complexo, desordenado, inconstante, onde a gente precisa ter uma visão muito mais passiva, às vezes, para entender o que está acontecendo e tomar as decisões, né? Então, realmente é complicado, assim, é uma discussão filosófica que eu vejo, os termos são muito importantes, ainda mais nesse momento onde está havendo essa confluência de profissionais, cada um vem... Eu gosto muito de falar de uma situação que às vezes, o que varia muito uma pessoa da outra é a linguagem só. Às vezes, a maneira de raciocínio ou o caminho que ela percorre, lógico, para determinar as coisas, é muito parecido, mas os termos que ela utiliza, os conceitos, foram linguisticamente diferentes, assim. Então, quando a gente consegue uniformizar isso, pode ser que a gente consiga conversar de forma mais igual, talvez a gente esteja falando das mesmas coisas, só de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é muito por aí. E só complementando então, Leonardo e Mailton, essa questão da terminologia e da linguagem, achei super interessante você ter colocado isso, porque esse percurso, né, de linguagem, que tem a ver com expressão, que é como a pessoa se expressa, né, a linguagem, como que a gente se expressa, então, nessa formação. E aí a terminologia também a partir de certos receios, né? Então, é ótimo saber que compartilho, né, com vocês dessa questão de terminologia e nomenclaturas para entendimento do próximo, né? E aí tem tudo a ver com linguagem, do que estamos falando, né? Do mesmo jeito, Mailton, que você fala, colocar o termo neuroarquitetura para alguns cientistas, colocar neuroarquitetura para alguns arquitetos também é desafiador. Então, nesse sentido, quando o Leonardo também coloca a questão da linguagem, é como que a gente também pode se fazer entender, né? E esse alinhamento dessa conversa aqui com vocês é muito interessante, porque é o se fazer entender para viabilizar toda essa possibilidade complexa, né? Que você colocou, essa complexidade, não só na verdade, do termo, que é um resultado da complexidade humana né, no contemporâneo agora. Então, acho que essa questão de como que vai a trajetória, né, do profissional, até a gente chegar numa trajetória humana, né? A gente está discursando aqui sobre formações, talvez no sentido profissional, mas que vai muito mais em função de uma formação humana e do entendimento humano dessa relação contemporânea, complexa, diversa, para uma formação profissional. Então, essa questão da nomenclatura, da titularidade, né? Falando principalmente com relação à profissão, como que é desafiador e muito interessante colocar aqui em pauta, né, dentro dessa mesa. É só uma complementação também, muita gente critica, né, porque hoje em dia a gente vive uma moda, não só hoje em dia, mas de algum tempo atrás, já alguns anos para cá, que é adicionar sempre o prefixo neuro a tudo, né? Então tudo hoje é neuro, neuromarketing, neuroarquitetura, neuroeconomia e por aí vai. Muita gente fala, isso é um absurdo, isso é uma forma de banalizar o conceito, ou misturar de forma errada. Até acho que isso realmente ocorre, né, de forma inadvertida, as pessoas não têm muita noção do que elas estão fazendo, mas por outro lado, eu fico com
uma fagulha de felicidade, assim, porque na minha concepção, eu acho que tudo parte do ponto de vista da primeira pessoa e esse ponto de vista é o cérebro. As pessoas não conseguem perceber que, por exemplo, o que está me fazendo falar nesse momento aqui é o meu cérebro, que eu não consigo percebê-lo claramente, que ele só reage a um estímulo do meio. Então, no final das contas, de certa forma, o ponto de partida, a gente pode denominar assim, acaba sendo o cérebro, né? Então, o ponto de partida do arquiteto na elaboração do projeto é o cérebro. O ponto de partida da satisfação do cliente é o cérebro. Isso não é banalizar, pelo contrário, é entrar num nível de complexidade que eu acho muito complicado que a gente vai conseguir assimilar ele na sua totalidade, né? Mas acho que a empreitada já vale a pena e eu tô junto com vocês nessa. A gente brinca entre nós, assim, meus outros colegas, né, da Neuro, a nossa sociedade está pautada em outros órgãos, né? Tipo assim, principalmente no coração, né? Tipo, então a pessoa vai lá e fala, né? O meu coração se acelera quando bate por ti, né? E daí a gente, na Neuro, a gente brinca assim, meu núcleo accumbens acabou de receber uma injeção de dopamina quando eu te vi entrar nessa sala. Então, assim, esse romantismo eu acho que a gente não vai perder, mas se a gente tem pessoas tendo essa noção, né, de quem é o órgão que está realmente gerando essas possibilidades, né, de expressão, eu acho que já fica mais divertido, pelo menos. Sensacional. E eu acho que enquanto eu estava vendo vocês falarem, né, eu notei aqui algumas coisas, desde o Mailton falando de abandonar crenças, agora o Leonardo dizendo que o ponto de partida é o cérebro. E eu acho que nem a Ana estava falando antes, né? Vamos pegar uma situação bem real agora que a gente está vivendo, tá? Momento pandemia, os arquitetos estão repensando os ambientes físicos, né? E parece assim, tá despertando esse olhar humano ainda mais agora, né? Já que projetamos para as pessoas, como elas estão agora? E daí o quanto não está sendo agora provocador para o arquiteto e designer de realmente se permitir olhar, Leonardo, para o cérebro, entender que a pessoa tem um cérebro e que talvez nesse momento ela está vivendo uma situação completamente diferente, tem muitos medos, tem muitos, né? E o quanto a gente precisa se livrar dessas crenças mesmo que a gente tem enquanto arquiteto. Por exemplo, eu vou dizer a minha área, que é o corporativo, eu sou apaixonada, que toda empresa tem que ter lá uma sala de reuniões fechada, tem que ter lá uma área de descompressão, tem que ter os postos de trabalho. Caramba, agora zerou, né, Ana? Agora a gente tem que repensar do zero, porque o modelo de projeto que a gente vinha fazendo não era um ambiente saudável. E talvez no momento de pandemia gerou um super alerta e é uma super oportunidade para quem está nos assistindo agora se permitir olhar de verdade para o ser humano, entender que existe um cérebro ali e que a resposta que essa pessoa vai dar ao ambiente vai ser influenciada pelos elementos que vão ter nesse ambiente e pela forma como esse ambiente é construído. Né? Então eu acho que, putz, que discussão legal, assim, que bom que vocês estão aqui nesse momento, né, Gabi? Eu acho que inclusive para incentivar quem está nos assistindo, que agora mais que nunca é o momento da gente se reinventar como profissional e se permitir, né, Ana, abrir um pouquinho mais o nosso olhar para humildemente, né, com muita humildade, entender que talvez o que a gente vinha fazendo não era o ideal. E a gente precisa rever por favor. Nesse sentido, Pri, que também, né, espaços corporativos é a menina dos olhos de ouro, né? Porque muito se falou, né, no começo da pandemia, e já estão 5 meses aí decorridos, então meio ano, né? Que é o home office, é o home office, é o home office. É o home office, sim, ninguém está descartando o home office, mas o home office, inclusive, de espaços corporativos se reinventando, né? O home office do funcionário que está em casa, olhando para casa, e o home office olhando para essa empresa. Que espaços são esses, né? Essa construção dos espaços, agora é tudo by, é tudo dividido, vamos voltar porque não pode ter contato, é muito além disso, né? Essa percepção que você comentou é muito pertinente mesmo, porque é o contrário disso. E como isolar sendo o contrário disso, sendo aproximar, acolher, são as palavras do momento, né? O acolhimento, o retorno é o acolhimento. Então, se
se a empresa, se o corporativo ele tem que acolher, ele vai acolher no sentido de afetividade, de sensação. Olha, são palavras que não dá para pautar dentro de um projeto arquitetônico, né? Como que a gente transmite sensações? Ah, eu vou colocar uma poltrona. Como que eu vou acolher? Ah, eu coloco uma luz. Ah, não, não. E aí faz total sentido trazer isso para as empresas, para os novos espaços corporativos, nesse sentido de áreas coletivas buscando essa integração humana. Por mais que não seja uma integração física direta, de conteúdo contingente, né, populacional, mas que seja assim, se sejam duas pessoas, se forem duas pessoas, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam, o bem-estar. Como que a gente traz esse bem-estar? E as empresas revendo essas possibilidades da proximidade do estar de casa. Como que elas se sintam mais em casa estando na empresa? Né? Como que a gente consegue trazer isso para o corporativo? Espaços onde mães levem filhos. Porque como que vai ser esse desmembramento se passou 6 meses da vida, né? Como que será que não são novas comunidades despertando para uma construção de espaço coletivo? Como que a gente pode trazer isso, né? Pertencimento, né? O pertencimento, o pertencer realmente, de fato, a esse espaço, né? E daí, como o Leonardo e como o Ailton falaram, se tudo começa no cérebro, né? Entender que cada um ali tem uma história, que cada um ali passou por... Então, trazer também essa questão das memórias, né? O quanto é importante a gente levar em consideração o repertório mesmo de cada um, sim, a linha de sequência da vida de cada um, né? E você falou dessa questão de pertencimento, é muito interessante, assim, quando a gente imaginava, né, Leonardo, essa relação que você até colocou aí, agora eu trazendo um pouco essa relação já do corporativo, do que vocês falaram, que a gente acreditava na setorização e tudo isso, e aí a pessoa levava um porta-retrato para a baia dela, levava uma lembrança de uma viagem, e ali naquele quadrado, cada um no seu quadrado, com objetos, achava-se que aquilo representava a pessoa, né? E a pessoa passava por catracas, por crachás, por um não sei o quê, até chegar nesse quadrado que... Será que ela se sentia ali? Será que era ela ali? Será que um objeto, uma foto... A foto, tudo bem, ameniza o nosso coração, né, Mailton? É coração, tudo bem, não é, é cérebro. É coração, mas é cérebro. Tudo isso vem de memória, né? Tudo isso vem das relações cerebrais que nos, né, nos incentivam, né? Então, é muito interessante, Priscila, essa sua colocação também. Só complementando, né? Eu falei assim que o cérebro ele fica central nessa situação, mas não necessariamente ele é o grande responsável por tudo, né? Porque a gente pode partir também de um pressuposto meio empírico, onde o cérebro ele é muito influenciável pelas coisas e, na verdade, ele é um organizador desses estímulos todos que partem do meio. Então, tem várias visões para a gente entender, né? Então, aí, nesse sentido, o ambiente teria um papel muito mais ativo do que propriamente o próprio cérebro, assim. Como se o cérebro fosse modificado de acordo com as situações que ele vai enfrentando, com o ambiente que ele está colocado, né? E eu acho que isso aí é algo muito, muito complicado a gente lidar. Um exemplo que eu gosto de comentar assim, a respeito da grande dificuldade que a gente vai enfrentar quando a gente quer estudar como manipular o comportamento e o cérebro, né? Muita gente fala assim que o alvo que a gente deva buscar é o conforto, é o bem-estar. Mas isso é algo tão subjetivo porque muitas vezes o cérebro, eu gosto de falar até nas publicações que eu faço lá no meu cérebro, ele se acostuma muito com determinadas comodidades. Ele odeia sair do conforto. Ele tem um sistema de recompensa totalmente voltado para o hábito, para a maneira como ele está instituído. E às vezes o que é melhor para ele, talvez é justamente sair dessa zona de conforto, como por exemplo atividade física, melhorar a função cardiovascular. Isso pode trazer benefícios no segundo momento. Então, essa decisão ela é muito complicada aí para a gente ver como é que esse mar de possibilidades aí é confuso e precisa de alguns
alguns alicerces, né? Que eu não vejo outro a não ser a ciência, a não ser a opinião dos especialistas, para a gente poder navegar melhor em cima de tudo isso daí. Sim, total. A gente discutiu um pouquinho isso, né, no módulo de formas, né, com a turma, essa questão de que a gente construiu ambientes para se sentir confortável e a gente carrega essa ideia de que o ambiente que a gente tem hoje, né, que traz esse conforto, é a maneira como tem que ser, mas a gente pode questionar isso, né? Várias coisas a gente pode questionar sobre como precisa ser um quarto quadrado com um teto, né? E aí uma sala com uma janela, essas pequenas questões precisam ser discutidas. E a gente está em discussão dentro da ciência, né? Então, hoje em dia o cientista é avaliado ainda pela quantidade de artigos que ele publica e quando a gente tira a quantidade, ainda tem o renome da revista em que ele é publicado, né? Mas ninguém tem uma ideia muito clara de como fazer isso em cada tema de cada revista possível, né? Que exista. E a gente está tendo uma revolução, né? Tipo, os pré-prints vieram para mostrar o quão podre é esse sistema editorial em que o cientista entrega o seu trabalho para uma editora. Em termos de pandemia, o processo editorial hoje, por mais rápido que ele consiga ser, ele vai de, no mínimo, 2 semanas até um ano e meio, num processo de editoração de um trabalho científico. E a gente vivendo uma pandemia, necessitando de respostas da ciência, o pré-print veio para se colocar no lugar e dizer assim, olha, eu tenho aqui, tenho resultados, ainda não foi avaliado por outras pessoas, tomem cuidado, mas está aqui, né? E aí a gente tem que... Isso está revolucionando a ciência, né? Porque se descobriu lá o espinhozinho com que o vírus consegue adentrar nas células para poder fazer a infecção. E o desenho desse espinho foi publicado em pré-print. Então, hoje em dia, a primeira pessoa que desenvolve uma vacina, ela deve homenagem à pessoa que fez essa descoberta e divulgou de maneira gratuita, que os pré-prints são gratuitos, né? Foi divulgado de maneira gratuita para o restante da humanidade. Por que somente uma pessoa ou só uma empresa vai tomar conta desse conhecimento da vacina agora? Então, isso está sendo revolucionado. A gente está indo para uma ciência mais aberta, uma ciência mais clara, uma ciência mais acessível para todo mundo, né? Então, está tendo essa modificação. Eu espero que seja um marco enorme e que a ciência só cresça a partir disso, né? Desse ponto de vista. E aí eu pergunto, o que vai mudar para a arquitetura, né? A partir disso também. É uma hora de revolucionar, né? Então, vamos juntar com a neurociência. Eu acho que uma das coisas principais é realmente que as pessoas estão, vou usar a palavra aqui, despertando, né? Elas estão conseguindo entender que realmente faz diferença estar num ambiente em que traga... E daí eu achei tão legal que vocês falaram da questão do conforto, porque, por exemplo, para o corporativo, vou só finalizar aqui, aquela coisa, é o conforto, a pessoa tem que estar no bem-estar, e daí você provoca e coloca a área de impressão longe, para a pessoa caminhar, porque a gente sabe que estar em movimento vai trazer benefícios para essa pessoa, né? Então, olha o paradoxo, né? Virar e falar, não, vamos fazer você caminhar, e a pessoa, não, mas eu quero estar aqui confortável, eu não quero levantar para pegar a impressão. Então, é muito legal a gente começar a trazer isso e entender que, às vezes não é só, ela tem que estar confortável, ela tem que estar ali num momento onde ela não vai precisar se preocupar em buscar algo em outro lugar. Não, às vezes o buscar algo em outro lugar é o ideal para essa pessoa, né? Estar em movimento, e daí ela vai ser mais produtiva, e daí ela vai conseguir fazer mais interconexões de relações, vai ver mais pessoas, então trazer realmente, né, qual é o grande objetivo daquele ambiente. Até na palestra, Gabi, lá do evento do EuroArc, não sei se você lembra, eu publiquei um ambiente nesse sentido, onde a pessoa tinha uma mesa de trabalho, onde ela precisava levantar, ficar mais elevada, aquele ambiente ativo, né, de trabalho, e aí tinha repercussões positivas sobre as funções cognitivas da pessoa, né? Mesmo que no primeiro momento ela fique arredia, não quero movimentar, eu não quero, mas isso repercute positivamente a médio prazo ali no trabalho e na vida pessoal dela, né? Fazer as pessoas entenderem isso talvez seja um desafio também. Com certeza. Gente, que mega aula, sensacional. Olha como tudo se cruza, né? E como aí tu disse, talvez agora seja o momento da gente transformar tudo isso, né? Eu acho que despertar, ao menos como o Gabi muito bem falou, esse olhar
cheio de conexões aí. E agora, a nossa ideia é fazer um ping-pong. Como que vai funcionar isso? Eu separei aqui algumas palavras enquanto a gente estava conversando e eu queria direcionar cada palavra para cada um de vocês, tá? Então, de repente, a gente podia começar com aquela ordem inicial. Então, primeiro Mailton, depois Leonardo e depois Ana. Então, são palavras diferentes. Eu vou falar uma palavra e daí eu queria que vocês respondessem a primeira coisa que vem na cabeça a partir disso. Pode ser? Não é para analisar, hein? Vocês. Não é para analisar, Fiquei nervoso agora. Saiu Vou tentar não pensar em comida. Então, vamos lá, Mailton, começando contigo. 2020 é? Histórico. Opa! Leonardo, pandemia é? Nossa. O incógnita. Boa. Ana, estar em casa é? Reflexão. Boa. Mais uma, Mailton. Ambiente é? Tudo. Ê! Leonardo, essa é pra ti, ó. Cérebro é? Ambientes. Muito bom. Ana, ser humano é? Alma. Ótimo. E agora a última, Mailton. Algo que te diverte. E outras pessoas. Legal. O contato. Leonardo, algo que te motiva? Falar sobre o cérebro. Boa. E Ana, algo que te emociona? Estar aqui. Oh, amada. Nós também. Gente, demais, demais. Nossa, muito obrigada, né, Gabi? Acho que foi muito inspirador, muito emocionante, como a Ana bem falou agora. Eu acho que só para terminar, então, de inspirar a gente também nessa ordem, Mailton, Leonardo e Ana, deixar um recadinho para todos que nos assistem, né? Algo que de repente possa auxiliar aí para quem está buscando se aprofundar nessa aplicação da neurociência na arquitetura. O que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Pessoal, vamos, bora. Eu acho que o conhecimento se constrói em rede, né, em conjunto, ninguém consegue fazer nada sozinho, hoje em dia, principalmente. Então, a ideia é, pega na mão da gente, vamos junto construir esse aprendizado aí com neurociência. E acho que é isso. Vem para a NeuroArc, entendeu? Que a gente tem muito carinho pelo que a gente está fazendo e a gente recebe muito carinho também de quem faz. Então, obrigado, Gabi, obrigado, Pri, a Carol, muito obrigado. E só vem, vamos aprender. Aproveitando o gancho do Maílson, que acabou de falar sobre conexões, né? Eu gosto de comentar que antigamente a gente estudava o cérebro e identificava muitas áreas cerebrais relacionadas com determinadas funções. E cada vez mais a gente está tendo uma noção de que o que mais vale em termos de comportamento são as conexões entre as diversas áreas cerebrais, né? Aí vem do projeto do conectoma e por aí vai. Então, são as relações que dão o sentido e dão a função das coisas. E quando a gente entende isso, as coisas vão ganhando significado, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse projeto, né? As relações que são construídas, e eu parabenizo mais uma vez a todos vocês aí pelo excelente trabalho. E com certeza, qualquer pessoa que venha me perguntar, ou se eu puder falar de maneira espontânea, eu vou indicar vocês para que aprendam neurociência e neuroarquitetura de forma transdisciplinar, que eu acho que é algo do futuro. Vocês estão de parabéns mais uma vez. Que bom. Para quem nos ouve, assumir esse desafio juntos, né, conosco, e ver a possibilidade dessa construção interdisciplinar se realizando aqui, né? Como o Mailton disse, a gente não tem respostas, mas as perguntas nos movem, e ainda bem que as temos, né? Porque
questionando a gente evolui, questionando a gente está aqui discutindo e tentando aproximar diversas possibilidades e formações. Então, é desafiador para quem tem esse desafio, né? E para quem quer conosco ter essa conversa coletiva e construir novos espaços cada vez melhores, buscando o ser humano como nosso ponto de partida. Então, vem com a gente. Ai, coisa boa. Carol, quer mandar uma mensagem aí também pro pessoal? Eu acho que hoje foi extremamente enriquecedor, graças à nossa conexão, né, entre as diversas áreas. E eu tenho uma frase do Einstein que sempre me move, que é uma mente aberta, né, a novos conhecimentos nunca se volta ao tamanho normal. Então, eu acho que esse momento que tivemos de pandemia foi um momento que conseguimos avançar muito em termos da educação, né? A gente conseguiu trazer esse conhecimento através da internet, tivemos assim muito conteúdo, nós mesmos conseguimos produzir muito conteúdo, então foi desafiador até para a equipe, porque cada um fica num canto, e isso só foi possível, né, graças a essa conexão que nós pudemos fazer com diversos profissionais, principalmente da área da saúde. Então, eu quero deixar meu agradecimento, né, a todos os que participaram ao longo de toda a mesa redonda, que tivemos também em outros dias, especialmente para quem está hoje, e para as meninas, né, que pode trazer, né, para o mundo e para as pessoas essas conexões e por também poder fazer parte disso. Obrigada. Ô, Carol, eu acho que a Carol, bem como falou, né, para nós também foi desafiador, né, e a gente tem muitos braços e a gente tem que agradecer, né, Gabi, a toda a nossa equipe, que a Carol tá aqui, mas também tem outras meninas que fazem tudo isso acontecer. E eu acho que esse movimento todo, e pegando um gancho de cada uma das lindas reflexões que vocês trouxeram, eu acho que dentro da arquitetura e do design, talvez o que mais me impactou com esse movimento todo é a união entre profissionais, sabe? Que era algo que talvez, não sei se Maíton e Leonardo vão entender bem isso, mas com certeza a Ana, Carol e Gabi, às vezes na área da arquitetura e do design isso não acontece, né? Fica cada um dentro do seu mundinho. E a gente sabe que, e eu acredito demais, que no momento que a gente se unir, a gente vai ter muito mais força, muito mais motivação para ir para frente, como diz Leonardo, bora, né, para dar esse gás aí quando a gente está junto. Eu acho que a gente tem muito mais força para fazer isso, um respeitando o outro, obviamente, baixando o ego, com muita humildade. Eu acho que a gente está aí para aprender e a gente está aprendendo todos os dias, inclusive aqui para mim foi uma mega aula. Então, muito obrigada, né, Gabi? Acho que... Nossa, eu vou então só finalizar então você falou de união, eu acho que então a palavra talvez dessa mesa redonda seja realmente isso. União no sentido de que estamos unidos aqui em prol de algo, unindo a profissão da arquitetura, do design e da área da ciência, e unindo também, entendendo que na verdade tudo é uno, né? A gente está falando de algo mais holístico, de algo que tudo se interconecta e que tudo é uno. Então, acho que a palavra união, ela significa várias questões aqui. Eu acho que ela exemplifica muito bem o que a NeuroArc quer passar com essa união de tantas áreas, né? Eu acho que vale dizer aqui que temos neurocientistas, temos fisioterapeutas, temos antropólogos, farmacêuticos dentro da formação da NeuroArc, e só reforça o quanto isso traz riqueza, o quanto isso traz realmente engrandecimento e evolução para todos nós. Exatamente. Então, muito obrigada mais uma vez. E quem está assistindo, obrigada por ter ficado conosco. Se você não conhece a NeuroArc, vem com a gente, que a gente quer muito construir isso em conjunto. Só obrigada, lembrando, gente, mesa redonda acontecendo semana inteira, e na sexta-feira teremos uma mesa redonda especial ao vivo, com daí os professores que puderem estar conosco ao vivo. Então, fique ligado na nossa programação e uma grande semana para todos. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal.
E aí, gente, o que vocês acharam dessa mesa redonda? Para nós é tão gostoso quando a gente encontra pessoas com valores alinhados, né? E esses que são os nossos professores são quem realmente acreditou em todo esse processo, quem está construindo esse processo todo. Então a gente está muito feliz. E nesse vídeo a gente só quer passar mais uns recadinhos para vocês e também falar de alguns presentes que a gente quer dar para quem está aqui nos assistindo. Isso mesmo. A gente já quer agradecer demais aos nossos professores por terem participado dessa semana incrível através dessas mesas redondas. Eu acho que com todos esses conteúdos que foram trazidos, a gente consegue passar muito qual é a essência da NeuroArc Academy, né? E os nossos professores são parte disso, então a gente quer realmente agradecer cada um de vocês pela participação. E agradecer também a você que está aqui nos assistindo. É muito bom ter você conosco. E, inclusive, a gente quer saber a sua opinião. O que você está achando sobre essas mesas redondas. Então, vai ter uma caixinha aqui que você vai poder colocar a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta, porque a gente vai pegar todas essas questões levantadas por vocês e trazer para a nossa mesa redonda ao vivo, que vai acontecer nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, a gente já quer convidar vocês, né, Pri, a estarem conosco na nossa mesa redonda ao vivo, onde a gente vai conseguir fazer com que vocês participem e também levantar mais discussões sobre os assuntos que foram abordados aqui por vocês. Ai, gente, vai ser tão gostoso, a gente também tá mais juntinho. A gente ficou pensando nessa nossa semana de aniversário, o que a gente poderia fazer para realmente se aproximar mais de todo mundo. Então, essa é a ideia das mesas redondas, mas a gente também tem alguns presentes que vão possibilitar vocês também de estar mais pertinho da gente, seja você nosso aluno, assim como você que ainda não nos conhece, ainda não faz parte do NeuroArc Academy, mas a gente queria te contar aí algumas surpresas que a gente está preparando. Isso mesmo. Para você, então, que é nosso aluno, a gente quer você bem pertinho da gente, através do nosso programa completo da formação continuada da NeuroArc Academy. Então, para você, a gente tem uma condição especial para você ingressar no nosso programa completo, que tem diversos benefícios, entre eles acesso à nossa plataforma de conteúdos exclusivos, o nosso membership, o ingresso do NeuroArc Day, da nossa próxima conferência internacional, além de outros diversos benefícios. Então, a gente quer ter você pertinho da gente. Clica no botão aqui embaixo, onde você vai ter mais informações sobre essa condição especial. Isso aí. E caso você ainda não participa da NeuroArc Academy, a gente fica pensando de que forma que a gente poderia te oferecer uma condição especial para que você possa fazer parte e também trazer outras pessoas queridas que você acredita que também tenham esses valores semelhantes e que queiram participar também da nossa formação. Então, a gente quer te convidar para fazer parte da próxima turma e última do ano do módulo inicial da formação da NeuroArc Academy. O que é esse módulo, tá? Nesse momento, você começa a ter contato de princípios de neurociência, de psicologia para a prática de projeto. E, obviamente, que essas aulas são com neurocientistas e com neuropsicólogo para te auxiliar aí a aprender a fazer um projeto baseado em evidências neurocientíficas. Então, você já sai do primeiro módulo já colocando em prática. E a gente quer muito que você tenha condições de participar dessa próxima turma, então a gente já está te oferecendo um super benefício, mas se você trouxer também outras pessoas, outros amigos que possam se interessar e queiram também cursar esse módulo inicial, a gente tem um benefício ainda maior. Então, quanto mais amigos você trouxer para cursar junto, mais benefícios e descontos você vai ter. É isso mesmo. E como a Pri bem falou, é a nossa última turma do ano, então é uma turma bem especial para a gente, porque junto com ela a gente está apoiando uma ação social que acontece através da Decor Social, que é uma ONG que reforma abrigos aqui em São Paulo. Então, nós apoiamos essa causa porque a gente realmente acredita que o ambiente pode sim alterar e melhorar a vida dessas crianças que estão nesses abrigos. Então, essa turma especial, além de nos ajudar com um projeto para esses espaços, também vai ser revertido uma parte da inscrição para essa ação. Gente, isso é muito legal. A gente já fez isso outra vez e a gente fez questão de terminar o ano também com uma ação social. Então, você vai ter esse privilégio de, além de estar estudando e adquirindo esses conhecimentos, também vai estar ajudando os outros. Eu acho que isso é o que faz mais sentido, né? Então, a gente convida vocês para participarem. Mais informações também tá tudo aqui embaixo. Qualquer coisa também nos envia um e-mail, uma mensagem, e daí a gente vai conversando.
É isso mesmo. Então, esperamos vocês mais pertinho da gente e até sexta-feira no nosso encontro ao vivo. Um beijo. Super beijo.